canal Vinibat 118 pertencia e era administrado por Vincent Baloro, de Nova Jersey. Ele estava ativo no YouTube desde 2021 e fazia principalmente transmissões ao vivo jogando games de esportes. Em 30 de setembro de 2025, ele iniciou mais uma dessas transmissões. E para qualquer pessoa que entrasse naquela live, nada parecia fora do normal. Isso até começarem a assistir e perceberem que o chat fazia perguntas estranhas como: "Você vai para a cadeia?" e "Como vai receber dinheiro na cadeia?" A situação ficou ainda mais estranha quando alguns espectadores começaram a chamá-lo de assassino repetidas vezes. Porém, esse rótulo não era um exagero. Como foi descoberto, Vincent fazia aquela transmissão menos de um dia depois de supostamente tirar a vida de duas adolescentes em uma cidade vizinha. E ele não demonstrava o menor sinal de arrependimento. O caso aconteceu em 29 de setembro, pouco antes das 17h30. Maria Neotes, de 17 anos, e Isabella Salis estavam andando de bicicletas elétricas por um bairro residencial em Cranford, Nova Jersey, quando foram atingidas de repente por um carro em alta velocidade que parecia surgir do nada. O impacto foi forte o bastante para chamar a atenção dos moradores próximos. As pessoas correram para ajudar. Infelizmente, já era tarde demais. What those calls to police sounded like moments after Maria Neotes and Isabella Salas were mowed down by a black SUV driven by another teenager. There's a girl on the road and there's a car. Oh my God, please hurry. So there's two females? Quando as equipes de resgate chegaram ao local, as duas garotas já estavam mortas. Mas o que tornou o caso ainda mais perturbador foi o nível da violência. A investigação revelou depois que o carro trafegava a quase 70 milhas por hora, mais de 110 quilômetros por hora, em uma rua residencial onde o limite era de apenas 25 milhas por hora, cerca de 40 quilômetros por hora. A força da batida lançou as garotas pela rua, e uma das vítimas parou a cerca de 30 metros do ponto do impacto. Segundo testemunhas, o motorista tentou fugir logo após o acidente, mas a colisão foi tão violenta que uma das bicicletas elétricas ficou presa ao carro, obrigando o motorista a abandoná-lo e fugir a pé. Felizmente, isso permitiu que os investigadores identificassem a placa e localizassem o proprietário do veículo, Vincent Bataloro, de 17 anos. Vincent foi levado para depor. Não se sabe exatamente o que ele disse à polícia, mas como os investigadores ainda não tinham provas concretas de seu envolvimento, ele foi liberado naquela mesma noite. Até aquele momento, o caso também era tratado como um acidente, então não havia motivo para manter Vincent detido. No entanto, tudo mudou quando a família de uma das vítimas descobriu o possível envolvimento dele. Segundo a família de Maria, Vincent a perseguia e assediava havia meses. Os dois estudavam na mesma escola e Vincent era acusado de atormentá-la em diversas ocasiões. Eles nunca se deram bem. Vincent também supostamente seguia Maria sempre que ela saía de casa, e vizinhos chegaram a vê-lo parado em frente à residência dela dentro do carro em várias ocasiões. Esse comportamento piorou depois que Maria o denunciou à direção da escola cerca de um mês antes do incidente, fazendo com que ele se tornasse ainda mais agressivo e passasse a fazer denúncias falsas à polícia, levando a família dela a receber diversas chamadas falsas de emergência. Em uma de suas transmissões, ele disse que queria se vingar de Maria e revelou que havia separado um celular antigo apenas para assediá-la, começando por pedir uma pizza no endereço dela. Here's what we're gonna do. I think Maria's hungry. I think we're gonna send her a pizza. Cheer her up. So, y'all know I have a vengeance against this girl. I'm gonna call a pizza to her house, and here's how I'm gonna do it. A investigação também revelou que os próprios pais de Vincent chamaram a polícia 4 vezes devido ao seu comportamento cada vez mais violento e descontrolado nos últimos meses. Ele estava ficando mais instável e, junto com o fato de Maria ter causado problemas para ele na escola, provavelmente guardava um grande ressentimento contra ela. Resumindo, havia uma forte chance de que aquilo não fosse um acidente. Ele talvez quisesse descontar sua raiva em Maria, e Isabelle acabou sendo apenas uma consequência de seu plano perturbador. Enquanto os investigadores juntavam essas informações, Vincent decidiu fazer uma live no YouTube e agir como se nada tivesse acontecido. Porém, naquele momento, as pessoas da comunidade já sabiam de seu possível envolvimento no caso, causando as mensagens no chat que mencionamos antes. Ele tentou tratar essas mensagens como apenas comentários de ódio e confusão, mas acabou decidindo falar sobre a situação da forma mais vaga possível. In a neighboring town, unfortunately, 2 girls were killed
in a hit and run crash. Now, there has been a lot of misinformation going on over the internet. It is an absolute unfortunate situation, and there's more to the story that you're not getting. But when the time comes, I will explain it in greater detail. Ele provavelmente falava dessa forma para evitar uma possível admissão acidental de culpa. No entanto, essa transmissão ainda poderia ajudar os investigadores a levá-lo à justiça. Enquanto ele estava ao vivo no YouTube, os investigadores reuniam provas para confirmar que ele estava dirigindo o veículo. Isso levou à descoberta de imagens de uma câmera de segurança de uma rua próxima, mostrando ele em alta velocidade pelo bairro antes do incidente e depois voltando a pé minutos após tudo acontecer. Isso, junto com os depoimentos das testemunhas, permitiu que os investigadores o prendessem no dia seguinte, em 1º de outubro, e o acusassem de 2 acusações de assassinato em 1º grau. O canal dele foi encerrado pelo YouTube desde então. Os promotores também estão tentando fazer com que Vincent seja julgado como adulto para garantir a pena máxima que acreditam que ele merece. Jessica Worsham, conhecida online como Indigo Mystic no YouTube, tinha um caminho muito mais complicado. Seu canal servia como um diário digital de uma mulher que claramente estava perdendo a conexão com a realidade. Jessica criou seu canal em 2013 para publicar vídeos ocasionais sobre qualquer assunto que chamasse sua atenção naquele dia. Seu conteúdo era relativamente simples, sem nada muito chamativo, pelo menos no início. Conforme sua vida pessoal começou a desmoronar, o tom mudou completamente. Tudo começou quando ela se divorciou do marido. Não está claro qual foi o motivo desse divórcio, talvez algo relacionado ao seu estado mental em deterioração. Independentemente da razão, isso fez com que ela ficasse responsável por suas 2 filhas. Porém, naquele momento, ela não tinha um lugar para morar. Então, uma amiga permitiu que ela ficasse de graça em uma de suas propriedades até encontrar um comprador. Elas provavelmente esperavam vender a casa em alguns meses, mas o processo acabou levando 3 longos anos, e quando finalmente chegou a hora de entregar as chaves, Jessica interferiu. Em vez de agradecer por ter ficado ali de graça por 3 anos, ela se recusou a sair e até levou a amiga para a justiça. Como esperado, ela perdeu o caso e foi obrigada a se mudar. Isso abalou a vida que ela construiu nos últimos 3 anos e marcou o começo de sua queda. O estresse de perder sua casa, junto com seus problemas mentais anteriores, acabou sendo devastador. Ela se recusou a aceitar a realidade e passou a acreditar em delírios, pensando que os juízes faziam parte de um grupo maligno junto com sua família e queriam prejudicar ela e suas filhas. So, the first person I would like to mention is Alan Berriman. He is my uncle, and he has been working with my other family members, a one Angie Griffith. She lives in Danielsville. And also a Denise Cantrell, who is my maternal parent. And my sister, Crystal Christian, okay? They've all been working in league with a judge, a magistrate judge that works at the Jackson County Courthouse named Benjamin Green. He's been doing under-the-table type things that he's not supposed to be doing, and Alan Berriman and those mentioned afterwards have been in league with this particular judge individual and to steal my home from me. Jessica começou a publicar vídeos reclamando sobre essas conspirações inventadas, como a ideia de que o governo estava tentando reduzir a população mundial com as vacinas contra a Covid. Ela claramente estava perdendo o controle da realidade, chegando a publicar vídeos falando diretamente com a juíza, que acreditava ter cometido injustiças contra ela no passado. Anyway, this message is for Benjamin Green. I know you're watching me, and I know you're scared. And you should be. Dingledorf, he's too scared. He's too scared to even try to communicate with me telepathically, but you're scared, aren't you, Benji? Ben. Good old Benji. You used to be a good person, didn't you, Benji? You did. You used to actually have the desire for justice. And the desire to do good by people. What happened? What happened? Did you let the greed of the world get to you? Did you let that secret society that you're a part of talk you into all this stuff?
Porém, esse era apenas o começo. A situação realmente começou a desmoronar quando seu ex-marido entrou com um pedido de guarda das duas filhas em meados de 2021. Jessica não tinha uma moradia fixa e também não estava mandando as duas meninas para a escola. Seu comportamento online também ficava cada vez mais instável com o passar dos dias. Além de publicar vídeos falando sobre assuntos sem sentido, ela também postava gravações mostrando a arma que possuía e ameaçando qualquer pessoa que tentasse ficar em seu caminho. Resumindo, ela estava se tornando um perigo para as próprias filhas. Seu ex-marido pediu a guarda temporária até que Jessica encontrasse uma moradia adequada e buscasse ajuda profissional para seu estado mental em deterioração. Mas dentro de seus delírios, Jessica enxergou isso como mais um ataque do mesmo grupo que havia tirado sua casa. Today is a rather unfortunate day, to be honest with you. I'm actually going to court today against some people that are trying to take my children from me. The same people that took my home from me. The Jackson County court system. Ela ainda poderia ter tido uma chance de ficar com suas filhas, mas no dia da audiência, se recusou a entrar no tribunal, deixando ainda mais evidente ao juiz seu estado mental instável. A guarda foi concedida ao ex-marido até que Jessica fosse considerada capaz de assumir novamente a responsabilidade. Essa era uma oportunidade para ela realmente tentar melhorar sua situação, mas Jessica não enxergou dessa forma. Infelizmente, ela já estava longe demais e decidiu fugir com suas filhas. Ela passou os meses seguintes se mudando de um lugar para outro, enquanto publicava monólogos cada vez mais perturbadores no YouTube. Mine, mine. They're my babies. And I love them above anything else. I love them like I love God. And I'll do anything, including lay my life down for them. And I know that's what you wish for. Jessica também sentia a necessidade de gravar e publicar no YouTube praticamente tudo o que acontecia em sua vida. Ela chegou ao ponto de instruir suas filhas a começarem a gravar sempre que algo importante acontecesse. O que ela não sabia era que uma dessas gravações acabaria deixando marcas para o resto da vida delas. O incidente aconteceu em 5 de novembro de 2021, quando Jessica entrou em uma discussão com os donos da casa onde estava morando. A briga chegou ao ponto em que os proprietários pediram que ela saísse do imóvel, e quando ela se recusou, chamaram a polícia para removê-la. Porém, assim que os policiais chegaram à entrada da casa, Jessica abriu a porta da frente com uma arma na mão e começou a atirar. Um dos disparos atingiu a policial de 43 anos, Lena Marshall, levando-a ao hospital, onde infelizmente faleceu alguns dias depois. Os outros policiais reagiram e abriram fogo contra Jessica, atingindo-a várias vezes, enquanto suas filhas ouviam e gravavam tudo dentro da casa. Jessica morreu no local, e sua filha mais nova publicou o último vídeo no YouTube com o título angustiante: "Minha mãe está morta, eu acho". Afinal, gravar e publicar tudo na internet foi exatamente o que Jessica havia ensinado suas filhas a fazer. Lane Morris Davis entrou no YouTube em setembro de 2009, usando o nome Seattle for Truth. A maioria dos seus vídeos foi removida pelo YouTube por violações das regras, mas eles eram principalmente comentários políticos de direita e opiniões sobre acontecimentos atuais. Alguns vídeos também mostravam Lane tentando provar várias teorias da conspiração. Em certo momento, Lane fez um estágio com o comentarista britânico de extrema-direita Milo Yiannopoulos, mas não durou muito. Assim, seu canal no YouTube era o foco principal de sua vida adulta. Porém, apesar de ter muitos seguidores nas redes sociais, seus vídeos não tinham visualizações suficientes para gerar uma renda estável. Isso fez Lane morar com os pais e depender deles financeiramente, algo que aparentemente causava muita tensão na relação. Seus pais também tinham opiniões políticas diferentes das dele, gerando discussões frequentes, principalmente com seu pai, Charles. E a briga na noite de 14 de julho de 2017 começou como qualquer outra. Conforme a discussão aumentava, sua mãe, Catherine, ligou para o número de emergência e pediu ajuda calmamente, dizendo: "Ele não está nos ameaçando fisicamente nem nada. Ele apenas perde o controle e fala sobre coisas da internet. Ele não trabalha e começa esses surtos, ele só precisa seguir em frente. Ele vive na internet e fica muito alterado com tudo o que acontece. Ele precisa de algum tipo de intervenção." A atendente orientou Catherine e Charles a manterem distância até a polícia chegar. Mas ela diminuiu a ameaça, dizendo que já tinha visto muitos surtos parecidos
estabelecidos e que ele não ficaria violento. Infelizmente, ela estava completamente errada, pois poucos minutos depois, Catherine ligou novamente para um número de emergência, dessa vez desesperada, gritando: "Ele esfaqueou ele", e repetindo: "Ele está morto", várias vezes. Os policiais já estavam a caminho desde a primeira ligação e chegaram à casa em poucos minutos. Lá dentro encontraram Charles no chão com as roupas cobertas de sangue. Segundo os relatos, Lane ficou ainda mais agressivo após a primeira ligação e esfaqueou o pai várias vezes com uma faca de cozinha. Quando os policiais chegaram, Charles já estava morto. Lane provavelmente se arrependeu imediatamente, pois os agentes o encontraram do lado de fora da porta da frente com as mãos levantadas, esperando ser preso. Mais tarde, ele se declarou culpado por assassinato em segundo grau em um acordo judicial e recebeu uma sentença de 17 anos de prisão. Seu canal no YouTube agora está completamente abandonado. I'm recording this because I want my daughter to know that I love you, Mackenzie Pascal. I'm so sorry that I've done this. I want you to know that you mean everything to me. Este foi o último vídeo que Trent Pascal, de 48 anos, publicou no YouTube em 21 de outubro de 2020. Até então, seu conteúdo era uma mistura de vlogs em família, dicas de faça você mesmo e análises de brinquedos de controle remoto. Ele parecia ser apenas um pai de meia-idade tranquilo aproveitando o tempo com a família. Mas o vídeo publicado em outubro de 2020 era diferente. Não era um vlog em família, nem uma análise de brinquedos com os filhos. Em vez disso, era uma confissão que Trent publicou no YouTube depois de cometer um crime cruel, tentando se passar pela vítima. O dia começou mal, com Trent tendo uma grande discussão com sua esposa, Savannah. Não se sabe ao certo o que causou essa briga, mas, segundo alguns relatos, ela teria sido motivada pela personalidade ciumenta e controladora de Trent. Ele era muito inseguro por causa da diferença de 18 anos entre ele e Savannah. Via qualquer pessoa próxima dela como uma ameaça e tentava controlar todos os aspectos de sua vida, o que provocou muitos conflitos entre os dois ao longo dos anos. Seja qual for o motivo, a discussão daquele 21 de outubro terminou com Savannah deixando os dois filhos na escola e seguindo para a casa de sua mãe, Shirley, em Lamar, no Texas. Vizinhos também viram Trent sair da casa pouco depois, muito alterado. Savannah e Shirley foram buscar notícias das crianças na escola mais tarde e voltaram para casa por volta do meio-dia. Shirley foi direto ao quarto principal para se arrumar, mas nada poderia prepará-la para o que encontraria ali. No instante em que entrou no banheiro, Trent saltou de trás da cortina do chuveiro com uma arma na mão. Antes que ela entendesse o que estava acontecendo, Trent anunciou que iria matar ela e Savannah e começou a atirar. Infelizmente, Savannah não teve a mesma sorte. Trent conseguiu atirar 2 vezes em seu abdômen antes de fugir do local. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas morreu pouco tempo depois. Enquanto Savannah lutava pela vida, Trent publicou esse vídeo em seu segundo canal, hoje removido, explicando o motivo daquele crime brutal. Ele acusou Savannah de traí-lo e afirmou que foi ela quem o levou a fazer aquilo. Porém, para a maioria das pessoas que assistiu ao vídeo, ficou claro que Trent o publicou apenas para tentar se colocar como vítima. Em vários momentos, ele até parece tentar chorar diante da câmera, mas não consegue derramar uma única lágrima. Muitos também acreditavam que a acusação de traição provavelmente era falsa, mas mesmo que não fosse, isso jamais justificaria tirar a vida dela. Ainda assim, a parte mais perturbadora do vídeo acontece no final, quando Trent ouve um barulho e corre imediatamente para se esconder em um cômodo escuro. Ouvindo com atenção, é possível perceber um ruído de plástico, parecido com o som de uma cortina de chuveiro sendo movida. Em outras palavras, é possível que Trent estivesse gravando essa última mensagem dentro da casa de Shirley, poucos instantes antes de elas chegarem, e tenha corrido para o banheiro ao ouvir o carro entrando na garagem. Ele fugiu de Lamar logo após cometer o crime, iniciando uma grande caçada policial em todo o estado. A fuga terminou ainda naquele dia, quando a polícia o localizou no estacionamento de um Walmart em Houston. Porém, Trent apontou a arma para os policiais e se recusou a se render, mesmo depois de vários avisos. Diante disso, os agentes não tiveram outra escolha a não ser atirar.
atingindo-o várias vezes no abdômen. Depois disso, ele foi levado a um hospital, onde passou mais de um mês se recuperando dos ferimentos. Mais tarde, foi encaminhado para a cadeia do condado de Galveston, acusado de homicídio, agressão agravada e porte de arma de fogo. Normalmente, histórias como essa terminam aí, mas esse não foi o caso de Trent. Apesar da extrema violência de seus crimes, ele foi autorizado a responder em liberdade após pagar uma fiança de $550 mil. Ele recebeu uma tornozeleira eletrônica com GPS e foi obrigado a permanecer na casa da mãe até o julgamento. Trent cumpriu essas determinações no começo, mas em 13 de abril de 2021, retirou a tornozeleira, roubou um carro à mão armada com uma faca durante um test drive em uma concessionária e desapareceu sem deixar rastros. Isso deu início a uma enorme caçada envolvendo vários estados. A polícia passou meses procurando Trent, mas ele continuava desaparecido. Enquanto isso, a família de Savannah vivia em constante medo, pois ele poderia aparecer a qualquer momento para fazer mais vítimas. A fuga terminou quase 9 meses depois, em janeiro de 2022, quando os delegados federais dos Estados Unidos receberam uma denúncia de que um homem com a descrição de Trent estava em um pequeno parque de trailers em Ocala, na Flórida. Os policiais correram até o local e cercaram uma van, onde acreditavam que ele estivesse escondido. Porém, antes que conseguissem entrar e prendê-lo, Trent decidiu acabar com tudo por conta própria, tirando da família de Savannah qualquer chance de ver a justiça ser feita pelos tribunais.